Graça e paz, igreja, queridos que estão ouvindo pela live. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos nesses dias, 12 dias, profetizando a palavra de Deus para as nossas vidas, para esta igreja e para a sua vida que está ouvindo também. Amém? A palavra de hoje é pela graça de Deus. Graça é uma palavra bem usada no meio cristão. Graça e misericórdia. Graça, favor e merecido. Presente sem merecer. Misericórdia, Deus não dá o castigo que a gente merece. Então, geralmente, estão muito interligadas essas duas palavras. A gente estava essa semana pregando na Fundação Casa, na segunda-feira, e a gente pregou bastante sobre essa questão de graça e misericórdia, como elas estão junto, né? E eles entenderam de forma tão muito profunda. Foi uma bênção. 1h30 de culto nós conseguimos. E normalmente é 1 hora. Pela graça de Deus. Uma coisa que mexeu comigo, eu fiquei pensando, graça de Deus é um tema assim que dá para pregar, né? Um mês quase, né? Se for fazer, né? Uma vida. Mas, queridos, eu fiquei lembrando da igreja primitiva. E eu fiquei lembrando do nosso desejo como igreja e o desejo de toda a igreja séria de Deus, igreja local, que a igreja universal de Deus é uma, e a igreja local, né? E a coisa de avivamento, a gente vê os avivamentos em tantos lugares do mundo, os vídeos de avivamento, como que foram, como que Deus quebrantou, como que o povo orava, como foi em Cali, o quartel-general da droga, 10 dias de vigília, no maior estádio, 60 mil pessoas, as pessoas não conseguiam entrar no estádio. Você já imaginou? E não era para ouvir louvor, nem testemunho, nem nada muito espetacular, a não ser o pessoal se humilhar e passar a noite toda pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados de toda a história de Cali, o maior quartel-general da droga. Então, no primeiro dia, já no segundo dia, não tinha mais morte na cidade. Isso foi muito impressionante. Quando passou os 10 dias, não tinha mais quartel. 7 foram presos num só dia. E passou 15 dias, os últimos que faltavam foram pegos. Então, assim, tem uma droguinha ali, um traficantezinho ali, ele falou, mas acabou o quartel, nunca mais. E era o maior quartel do mundo. Porque uma cidade se humilhou. Se o povo chama pelo nome, se humilhar, eu perdoarei seus pecados e sararei sua terra. A terra ali no original é país, mas também se aplica ao nosso coração e à nossa igreja, nossa cidade, nossa vida. Mas eu me impressiono muito com essas palavras de avivamento, eu persigo isso, eu sou apaixonada por isso. Vou estar em congresso de avivamento, o carnaval inteiro, tudo que é lugar. Eu fui para muito congresso de avivamento esse ano que passou, né? Que mudou a minha mente, a minha vida, né? Mudou a minha maneira de ver e tudo mais. Mudou de forma muito prática, né? Mas eu queria falar um pouquinho da igreja primitiva. Quando o Pentecoste veio, né, que foi só um marco de uma era de Pentecoste, né? A gente diz que o Pentecoste, a gente estuda na teoria das teologias que o Pentecoste é irrepetível. Como o Pentecoste, como marco histórico, sim, é irrepetível. Mas que Deus não pode visitar com o mesmo poder, até mais, porque o Senhor falou, nós faremos, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então isso é forte, né? Então, irmãos, eu conheci muita gente de milagre, de poder. Igreja que, numa época como a Hyde Baker, lá em Moçambique. Num culto, o pastor Daniel aqui da IMOSC de São Paulo falou que viu 6 pessoas se ressuscitaram num só culto. Num só culto eu não vi 6. Eu já vi 3 pessoas ressuscitarem. Bem pertinho de mim. Mas 6 pessoas num só culto eu ainda não vi. Eu amaria ver quando ele deu nesse nível assim. E lá, nesses avivalistas, isso é super cotidiano. Só que eles estão super quebrados, super humildes, e fazem loucuras por Deus. Isso que me impressiona muito, né? Queridos, quando veio o Pentecoste na igreja primitiva, e profetizando para nós como igreja, né? Vamos lá, voltar um pouquinho na palavra de Atos, né? Atos 2, de 43 a 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Então, aonde há a graça de Deus, o poder de Deus, o temor de Deus, o povo vem, porque acontecem milagres jamais vistos. Olha que coisa linda. Estavam cheios de temor
temor. Quando o temor vai embora, a gente não está nem aí para pecar. Mente uns para os outros, crente mentindo, líder mentindo, gente omitindo, porque o temor foi embora, entendeu, irmãos? Mas quando a igreja está cheia de Espírito Santo, tem tudo isso aqui, ó, milagres, maravilhas, cheias de temor, todos que criam estavam juntos, desunião, fofoquinha, contentinha, cada irmão tal, que não sei o quê, que eu tenho canal, que eu tenho isso aqui, aquilo. Meu, isso aqui não tem aqui na igreja. Estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Muita gente pensa que isso aqui é base do comunismo. Não, isso é o comunitarismo. Muito antes de Karl Marx falar nos livrinhos dele, Deus já estava falando aqui. Porque é o seguinte, ninguém ficava lá passando fome e desempregado, mas todo mundo não tinha o mesmo salário. Quem tinha uma herança de gente que trabalhou muito, deixou os filhos, tinha um valor, né? Então assim, não é todo mundo que vai ganhar igual, não é comunismo, é comunitarismo, ou seja, ninguém passando necessidade, né, irmãos? Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, todos os dias, igual nós estamos fazendo agora, esses 12 dias. Por isso que se escuta uma bênção, você se sente a presença de Deus só de entrar na igreja. Quantos nós estivemos aqui, a presença de Deus gostosa, aquela união, aquela coisa gostosa. Nem possível que ninguém está sentindo. Eu senti. Amém? Eu estou sentindo até no domingo, no louvor, eu estou sentindo na mensagem, eu estou sentindo. Vocês estão sentindo? Deus está aqui, amém? Então, queridos, e olha só que lindo, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. Contratando aqui, irmãos. E não era correndo no relógio, né? E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Né? Ninguém querendo ser mais gordo. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Por quê? Porque a graça de Deus estava na igreja primitiva. Eu vou ler, conforme está em outra tradução diz que caiu na simpatia do povo. Nós vamos cair na simpatia do povo aqui de Santa Cecília, Higienópolis, São Paulo. Pessoas de rua, pessoas que não são de rua, pessoas de várias classes sociais, pessoas instruídas, pessoas sem instrução. Olha aqui em outra tradução como fala, Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Essa graça que caía no povo era a graça de Deus que estava sobre eles, sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva. Essa graça que é essa igreja que nós precisamos. A nossa igreja profetiza hoje, para a história dela, é a graça que vai acrescentando. Por quê? Porque vê amor, poder de Deus, milagre, temor, união, estavam juntos, cultuavam todo dia, né? Não tinha ninguém passando fome, desempregado, né? Então, se uma pessoa vê que a pessoa ali está sendo uma pessoa de mau testemunho, não quer trabalhar, a igreja vai arrumar emprego para a pessoa, vai ajudar a arrumar emprego, entendeu? Então, assim, é o amor verdadeiro, não é aquele que causa dependência nas pessoas, né? Mas é um amor que muda a história das pessoas e que envolve todas as áreas da vida dela. Gente, a palavra de Deus vai falar muitas coisas sobre graça, né? Nós temos aquela famosa passagem: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nossa, esse é o texto que a gente não quer ouvir, né? Se o Senhor está passando, não quer receber a vitória, não quer ouvir essa vitória. Jesus não fala isso para mim, a minha graça te basta. Porque a gente pensa assim: Senhor, eu não vou aguentar. Mas aí vem a graça de Deus. Como que os apóstolos perseguidos como foram, presos, maltratados, odiados, torturados, tinham graça para louvar a Deus, para orar, para fazer milagres, para se cultuar todo dia? Como é que a igreja podia ter graça para orar todo dia vendo Pedro preso? Não é? Então, assim, essa graça que Paulo teve para ficar preso escrevendo carta para os irmãos, ver em toda situação ele via uma oportunidade de vitória. Só na
é sobrenatural, não é uma coisa normal. Isso é um presente de Deus. Nós precisamos pedir a Deus a graça dele. A profecia é sobre a graça dele na nossa vida, na nossa história, porque de outro jeito não tem como. Essa graça é para a gente suportar na hora que a gente estiver na provação, né? É na hora que a gente está sendo provado, nos momentos mais difíceis. Como você consegue ficar em pé? É a graça de Deus, amém? Nós temos algumas debilidades, né? E eu, por exemplo, se eu tirar o óculos está difícil. Sem o óculos, então, misericórdia, né? Então eu tenho uma debilidade visual, né? Mas isso não pode me impedir de estudar, né? Tem hora que eu estou de louca, né? Eu ponho a minha cara assim, não, para poder digitar o que eu quero, se eu precisar. Mas isso não vai parar, de jeito nenhum. Enquanto tiver luzinha aqui, vamos fazer. E na hora que o Senhor quiser curar e os médicos operar, ou Deus quiser fazer o que Ele quiser, talvez eu vou ter que orar. Mas enquanto isso, a graça do Senhor tem que passar para a gente fazer as coisas. Não pode ficar com impedimento, né? Tem gente que tem doença autoimune e sai de casa, fica deitado esperando as doenças chegarem, né? Tem que ir se cuidando. Deus curar, agora Deus não bora. Não curar, vamos embora cuidando e vamos embora, né? Então, a graça para você passar as suas limitações. Eu tenho limitações. A gente tem limitação da idade, a gente tem limitação, às vezes financeira, às vezes tem limitação, várias limitações, cada um de nós tem. E Deus conhece cada um de forma individual. O que a graça de Deus pode fazer na minha vida? Me fazer forte para suportar. Está alegre em todas e qualquer situação. Paulo disse: estou experimentado, sei ter abundância, sei passar necessidade. Em todas as coisas que estou experimentado. Se ele não tivesse experimentado todas as coisas, imagina como teria passar naufrágio, 5 chibatadas, 39 chibatadas, né? 5 vezes, né? Naufrágio, e prisão, e perseguição, vai ser morto, tem que ser fugido, não sei. Que situação, né? E ele passou. 2 Coríntios 12, 9 diz: e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Por que ele falou isso? Porque as fraquezas faziam ele ficar humilde. Ele reconhecia a limitação dele, e aí ele não dependia mais das habilidades dele e as que Deus deu para ele, e nem dos conhecimentos que ele adquiriu, mas de Deus. E aí, quando a gente depende de Deus, aí a gente já não está na nossa força, está na força dele. Por que estou fraco? Porque quando estou fraco é que estou forte. 2 Coríntios 12, 10. Quando eu reconheço a minha limitação, aí eu estou pronto. E às vezes tem um versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, em Provérbios, que diz: às vezes só um grande sofrimento pode mudar uma vida. Né? Então, às vezes Deus permite aquilo para tratar. Né? Ele vem como forma de correção para nos fazer vir a bênção em nossas vidas. Foi dito a quem? A minha graça te basta. A Paulo. Quem disse? Quem foi que disse? Deus. Está entendendo? Deus que disse. Se ele disse que basta, é porque basta. Entendeu? Então não tenta discutir com Deus. Significa que a graça de Jesus é suficiente para sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. A graça de Jesus é mais poderosa do que qualquer dificuldade. Podemos sempre confiar na graça de Deus. 2 Coríntios 12, 9 explica que podemos ficar ainda mais fortes em Deus quando estamos fracos. Imagina a igreja perseguida, naqueles calabouços. Eu vi alguns países, né, na Ásia, perto da África, né, que uma obreira do Jean se tornou missionária, e ela foi fazer trabalho lá, debaixo da areia, são buracos debaixo da terra, né? E se um daqueles se converter, ele
tem que separar, tem que divorciar, né? E pode ser morto, né? E teve um que liberou sua esposa para o divórcio para eles não matarem ela, porque senão ela seria morta por aceitar Jesus. Então, assim, como que alguém tem graça para suportar um sofrimento desse tipo, ou outros piores? Só na graça de Deus, na nossa jamais. O contexto desse versículo fala muito do apóstolo Paulo, que tinha recebido visões do céu. E ele foi até o terceiro céu, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Meu pai na fé também foi arrebatado até o terceiro céu. E todo mundo, né, a vida toda, queria que ele escrevesse um livro desse arrebatamento. E ele não escreveu justamente por causa da glória que ele teria vir para ele. E o que Deus lhe mostrou foi algo muito íntimo, né, e muito forte na vida dele. E ele professou meu ministério desde 8 anos de idade, né? Então é muito forte eu saber que eu tenho 61 e está tudo se cumprindo, né? E ele falava isso quando eu tinha 8 anos de idade. É lindo ver isso, né? Ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Aí vem as grandes discussões teológicas em cima do espinho na carne. O espinho na carne, para alguns, é o divórcio, que talvez ele tenha passado por divórcio, uma suposição, porque a maneira como ele fala no casamento, é melhor ficar solteiro, porque se só cuida das coisas do Senhor, não tem que agradar o cônjuge e tal. Mas acontece quando Deus fez lá o jardim do Éden, ele falou, é bom, não é bom que o homem viva só, farei uma servidora idônea, né? Então, Deus não é favor, ele não quer que só viva só, mas que viva em família. Então, não bate com a vontade perfeita de Deus. Mas Paulo insiste bastante de que para ele acha, então alguém começou a achar que ele talvez fosse divorciado, fosse marginalizado um pouquinho por causa disso. Suposições. Outros acham que era uma enfermidade mesmo, um espinho literal. Doía muito, era um negócio assim que Deus tinha permitido para ele ficar no vizinho, né? Eu sei que quando eu tenho esse problema de enfermidade, eu oro mais, né? Eu dou uma descida, eu fico mais leve nisso. Então, enquanto está acontecendo, Deus está permitindo, está tratando comigo. Se o diabo está me derrubando, não, está fazendo ficar o mesmo, está sendo bom, porque eu estou orando mais, né? Então, irmãos, às vezes, você tem que perceber, eu acho que isso aqui eu estou falando de mim, não tem nada na palavra. Pode ser que Deus permita algum espinho temporário, não seja definitivo. Mas o fato é que quando é permitido por Deus e não é consequência de pecado, é para nos aperfeiçoar, é para nos trazer em temor, é para nos trazer mais sensível, ter mais compaixão do próximo, se colocar na dor do outro, né? Porque a gente não sente amor pelo outro se a gente não sofre, né? Eu vim dos Estados Unidos, filhinha de papai, classe média, estudei no Colégio Batista, morava nas Perdizes. Se meus pais não tivessem separado, a gente tivesse passado fome, né? Comendo Nescau com açúcar e pastelão da mamãe. Uma semana, 2 semanas, eu orava, botava dinheiro no meio da rua, dava glória a Deus, vamos comprar salsicha, umas coisas loucas assim. E a gente vivia bem bom, morava numa cidade universitária, 2 carros, não sei o que, tal, tinha tudo maravilha. Depois passamos, né, literalmente, senhora prova. E essa prova foi meio demoradinha e foi ótimo, porque me fez sensível aos que passam fome, aos que estão passando luta, a missionários que passam a luta, a outras pessoas. Me fez o que eu sou. Então eu dou glória a Deus, porque se isso tivesse acontecido comigo, eu jamais teria amor como eu tenho, porque eu não passei. Não passei. Jesus passou a nossa dor, foi humilhado, foi surrado, passou coisa muito maior do que nós. Então ele conhece o sofrimento, ele conhece o que é dor, o que é perda. Quando ele chorou ali por Lázaro, né, nessa pandemia, quantos têm ficado deprimidos com as perdas, né? Então, explica que podemos ainda ser fortes em Deus. A graça de Deus não tem limites, né, irmãos? 2 Coríntios 4, de 7 a 9, que fala desse texto do espinho na carne,
ele falou que esse espinho, ele trabalhava a soberba dele. E que, de certa forma, ele até estava grato, porque aí ele não se envanecia, porque não é qualquer apóstolo que foi arrebatado para o terceiro céu. Nenhum deles. Então, o que Deus fez, ele podia se vangloriar. Também tem que ter muito mais conhecimento da Torá, os pés de Gamaliel e tal. Ele foi o maior evangelista, ele fez mais missões. E missões tem a ver com avivamento. Avivamento que é só para curar mim, abençoar a minha casa, a minha igreja, o meu cantinho, não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Se a igreja parar e ficar fechada dentro de si mesma, e ela não for missões, aquele avivamento vai apagar completamente. Porque o propósito de Deus de avivamento é para a gente ganhar almas. A gente é abençoado para abençoar o mundo, né? Não só o nosso bairro, nossos familiares, mas o mundo. E essa coisa, quando sou fraco, sou forte, é porque você admite a sua fraqueza e se humilha diante de Deus. O publicano, quando ele entra na igreja e ele ora, cheio de pecados, ele faz ele fala tudo bonito lá, o Senhor fala que aceitou essa do publicano. Você fala, mas nossa, eu não aceitaria, né? A gente diria assim, eu não aceitaria. Mas ele se humilhou completamente. Irmãos, estou falando agora gravado, né? E quando eu fui assaltada, eu fiquei na carne e não abençoei os bandidos e falei que eu dei minha vida para tirar eles do crime, para levar para casa de Deus. Aí foi uma palhaçada, eu fiquei nervosa, fiquei brigando, acabou-se. Claro que eu sei perder e tal, perdi tudo. Quando eu me arrependi, demorou um dia e meio, né? Para meu arrependimento completo, e eu orei com tanto amor pelos bandidos que eu oro por eles direto. O rostinho está no meu rosto, amando. Na hora que eu orei, amando, o dinheiro que foi roubado, que não foi pequeno, e o celular voltou para mim, na hora. Deus é incrível, é um mundo espiritual, gente, isso é muito forte. E Deus falou para mim assim, quem que deu a vida por eles? Filhinho. Eu falei, Senhor, foi o Senhor, foi eu não, né? Pois é, o máximo que eu fiz é dar minha vida para Jesus e Ele derramou seu amor para eu ter amor para essas vidas. Não é? Então, queridos, quando a gente deixa Jesus de lado, né, não tem como ter vitória, né, Deus? Paulo, ele vai falando muita coisa, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28, né? Tudo. A coisa ruim, a coisa boa, o meu pecado, o pecado do outro, tudo amadurece. O líder que errou em algumas coisas, em algumas escolhas, não dependeu tanto de Deus, como Josué, diante daquela batalha dos gibeonitas, ele não foi consultar o Senhor, aí, né, botou a batata para dentro, e depois casou com o povo de Deus, misturou tudo, o povo de Deus, e foi aquele desastre, né, e ele não podia dar a volta atrás. Se ele tivesse consultado o Senhor, ele não tinha errado. Mas o que aconteceu? Isso foi experiência para Josué. Depois ele falou, tudo ele ia consultar o Senhor. Então, assim, até as coisas erradas que a gente faz, as decisões que a gente faz pessoais ou ministeriais ou na empresa, em qualquer área da vida, ela nos dá ensinamento para a gente não errar mais. E os erros dos outros também é ensinamento para nós. Tudo isso é ensinamento. E a graça de Deus diante do sofrimento, todas as circunstâncias, né, irmãos? Eu vou resumir aqui para não tomar muito tempo. Graça do sofrimento é uma coisa assim difícil. 2 Coríntios 12, 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Né? Como é difícil o povo entender isso, que é na nossa fraqueza que ele se manifesta, né? Eu fiquei muito impressionada no primeiro congresso de avivamento que eu fui ano passado, em maio, que muitas pessoas tinham sido mortas, obreiros, né, lá no Moçambique, e a missionária Heidi Baker, ela se jogou no chão, né, em prantos, pedindo, quando todos os pastores eles estavam orando por ela, que estava sofrendo muito por ter missionários nativos, e ele ter assistido há 4 dias a uma criança de 4 anos decapitada, filha de um casal de missionários, e vários foram assassinados.
E eles tentaram matar ela também, mas um pouco botou em cima dela e ela foi poupada. Inclusive, cada pedaço dela está valendo em dólar, porque eles já estão fazendo a cotação da morte dela, do esquartejamento, para vender. Isso é uma alegria muito forte lá. E só que eu percebi ela extremamente abatida. E ela não fez questão nenhuma, que nós todos que admiramos muito ela, pela graça de Deus na vida dela, ela estava totalmente fragilizada ali. E ela disse: não consegui lidar com isso, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo. E ela não ficou fazendo de espiritual, não, ela se jogou e ela urrava enquanto a gente orava por ela. E ela saiu carregada, literalmente, carregada. E Deus falou comigo que ela estava muito ruim, precisava de abraço, de oração, ela estava sofrendo. E eu estava entendendo, mas por que Jesus, até que no final, ela contou, o pessoal não queria que ela falasse, mas ela falou: não, eu não vou não, porque ela é muito humilde e muito transparente, então isso traz graça para ela. E aí já no último encontro de avivamento, que foi em novembro, ela estava cheia do Espírito Santo e muito forte. E ela começou o culto de joelhos, segurando num púlpito parecido com esse, de joelhos, ninguém viu, só que quando ela entrou, a mover a graça de Deus, no meio de 6 mil pessoas mudou, a presença de Deus foi mais forte, foi só um ser humano que entrou, mas ela estava cheia da graça, e ela não falou com o público, ela começou a falar com Deus, e a oração dela, falando em português de Portugal, ela ia nos ensinando, e a graça de Deus vinha sobre todos nós, e houve muita cura, muito quebrantamento, teve tanta cura que não deu nem para ir para frente. Mas o choro e a busca de Deus, o quebrantamento foi muito forte. Então, queridos, quando a gente é fraco, a gente é forte. Eu vi que quando eu desci, eu visitei uma igreja no Assembleia de Deus, meus amigos, no domingo à noite, e o pessoal estava lá: coitadinha da sua, foi roubada, o carro puxou ela foi carregada, estava aquele drama, o prédio todo saiu para fora. Depois eu reuni o pessoal do prédio, portaria, e falei: errei mesmo e tal, porque esse é o povo que eu tenho que amar. E eles ficaram com os olhos cheios de lágrimas, viram todo testemunho, porque eu me humilhei para o prédio, me humilhei para Deus, me humilhei na igreja, pedi para parar o culto, falei que sou uma carnal, desci, botei a cara no chão e fiz tudo que Deus queria que eu fizesse. Pronto, dia 4 a vitória já estava na minha mão. Foi muita ação para Jesus. 7 pavilhões da Fundação Casa, 6 casas de recuperação, todo mundo se converteu. Se foi de verdade, não sei, mas Deus começou a operar, e foi poder de Deus, coisas poderosas aconteceram. Então, gente, a gente tem que descer. Aliás, a gente tem que descer, acho que todo dia. Cheguei a essa conclusão. 2 Coríntios 2, de 5 a 6, diz assim para nós: Paulo estava dizendo que ele não podia se gloriar nele, por já ter ido para o terceiro céu, com tantas experiências poderosas com Deus. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, porque as fraquezas traziam o poder de Deus, porque daí ele descia. Mesmo que eu prefira gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve, ou seja, ponha, glória e fique idolatrando o servo. Porque quando sou fraco, eu sou forte. 2 Coríntios 4, 5 diz: que nos console em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. Então isso não é graça que eu recebi quando eu estava passando tribulação? E essa mesma graça de Deus levou a consolar outros. Então todas as lutas que você tem passado, se você olhar para o Senhor Jesus, Ele vai te dar graça, você vai vencer e vai ser instrumento de Deus para cuidar de outros. Amém? Hebreus 12, 15 diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Tem tantos versículos aqui, mas eu queria que vocês dessem um pouco de ênfase a esse. Hebreus 12, 15. A parte A do versículo. Olha que interessante. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Por quê? Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz de amargura e
cause perturbação contamine a muitos. Então, quando você está cheio de Deus, cheio da graça de Deus, raiz de amargura acaba. Entende o que é isso? E todos nós podemos ter raiz de amargura. Eu costumo observar que quando o inimigo usa algumas pessoas, ele só muda de bonequinho. Se eu vou falar assim, não é bonequinho, de pessoas. Às vezes usa o familiar, aí o familiar fica uma benção, aí usa pessoas do ministério, aí usa estranho, aí usa vizinho, usa não sei o quê. Você não está percebendo? Quem está orquestrando tudo é o inferno. Por isso que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados, potestades, espírito da maldade no reino espiritual. Amém? Por isso que a batalha de líderes, de pastores, de pessoas que atingem lugares onde há um principado é maior. Então, o ataque que pastor, filhos de pastor e ministros missionários não é igual. Ah, porque eles são especiais? Não, é porque eles estão guerreando num outro nível de guerra. É só por isso. Por isso que a cobertura é super importante. Irmãos, o texto de Tiago 1, 3 e 4 diz: pois vocês sabiam que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então a graça de Deus vai nos dar, em tudo isso, produz fé, e essa fé é perseverança, e isso nos faz mais maduros. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos mais meninos. Não se comportem como meninos na fé, né? Maguinha, carnalidade, não, gente madura espiritualmente, amém? Líderes maduros, servos de Deus maduros na fé, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nossa, que pensa, hoje tu vê a graça sem faltar coisa alguma, porque você não tem nada, é tudo do Senhor. O fruto do Espírito é um caixa. Você pode ter algumas qualidades do seu temperamento, mas o fruto todo só quando você está cheio do Espírito Santo. Porque de você mesmo você não pode ter tudo que tem no caixa, porque só Jesus é que tem tudo que tem no caixa. Nós temos uma ou outra qualidadezinha em pequena escala, mas em abundância é só quando a gente está pleno de Cristo. Aí o caixa inteiro do fruto do Espírito está em nós. Graça, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, né? E aí vai. Irmãos, Romanos 5, 3 e 4 diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Oh, aleluia, né? E a graça de Deus está cheia da graça. E a gente fala, nossa, aquela pessoa estava cheia da graça de Deus. Em 1 Pedro 1, 6 e 7, já estou encerrando, diz assim: nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Então, nas provações, nós estamos sendo refinados, e a graça está aumentando, amém? É genuíno resultado em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, todo louvor, toda glória é para Cristo, né? A gente é aperfeiçoado como ouro. Quando o ouro é queimado, né, todas aquelas impurezas do ouro matam tudo, né? E é muito impressionante você ver essa queima de ouro, né? Quem já viu, ou em vídeo, ou pessoalmente, fica impressionado. E você, cheio da graça de Deus, e nós vamos ser a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão. E essa melhor versão, ela vem depois de tribulação, irmãos. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Ele foi aperfeiçoado, diz o texto. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Então, irmãos, é muito assim, impressionante, né? Como que a gente sabe que a tempestade vai passar. Então, ter graça de Deus é esperar em Deus, ter paciência.
tirar esse espírito de ansiedade que está dominando o mundo, né? Ansiedade, depressão, aí vem 10 milhões de doenças, 10 milhões de coisas, né? Porque termino com esse texto, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Então esse negativismo maligno que rodeia a terra, vem muita coisa para o mundo inteiro, para aquele que está firmado, temendo o Senhor, ele vai viver sobre a graça, sobre o poder, ele vai passar por tudo, e Deus vai prover, Deus vai entrar, Deus vai dar graça, e aonde ele não der graça, ele vai dar mais do que a graça, o poder e a cura e a alegria que vem junto com a graça. Planos de dar esperança e um futuro. Tem muita gente que pensa assim, eu não tenho mais futuro, a minha vida já acabou, não tem mais sentido, casamento acabou. Quantos casamentos, amigos meus que divorciaram, quantas pessoas ficaram inimigas umas das outras na pandemia, ou por causa da política, ou por causa da área financeira, ou por causa dos desempregados, ficou todo mundo nervoso, ficou todo mundo brigando na família, né? Mas Deus tem uma promessa para os seus, e a promessa dele diz: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de darem esperança e um futuro. Essa graça é do Senhor. Então, a graça do Senhor, ela não é só que basta, ela preenche tudo. A graça do Senhor abunda. E o mundo precisa conhecer essa graça. Que essa graça vai encher a sua casa de familiares querendo Jesus, vizinhos querendo Jesus, vizinhos aqui da igreja querendo Jesus, porque ali tem uma graça, ali tem um amor, ali acontece um milagre, ali as pessoas têm temor de Deus. Ninguém fofoca de ninguém, todo mundo é muito amoroso, muito sincero, todo mundo é muito maduro em Deus. Deus é muito forte, é muito lindo. Isso atrai o mundo inteiro. É a maior propaganda de boca que possa existir. E olha, não tinha os meios de comunicação no tempo da igreja primitiva. E a igreja foi acrescida poderosamente em números. Porque milagre, temor de Deus, união, humildade, né? Amor social, maduro, coerente, todos os requisitos de Cristo impactam na sociedade, impactam nas nossas vidas, amém? Então vamos pedir agora, encerrando, vamos pedir a Deus a graça dele. Ai, essa graça é tão linda, essa graça é tão poderosa, vamos pedir para ele essa graça. Você aí que está me ouvindo, feche seus olhos, faça essa oração comigo, vamos ficar em pé. Eles vão profetizar a graça de Deus para a nossa igreja e para a nossa vida. Neste ano, nós estamos aqui no primeiro dia do segundo mês do ano, pedindo, profetizando a graça de Deus. Porque nós não temos graça para passar nada, nem alegria para passar nada. É tudo na murmuração, na reclamação, na falta de fé, na indignação, no falar do outro, no ver o pecado do outro, não na graça. O Senhor quer que a gente passe na graça e no poder dele. Amém? Estamos sempre felizes, estamos sempre louvando. Senhor Deus, olha nossas vidas agora. Os que estão ouvindo na live, que estamos aqui na igreja, a minha vida, meu Deus, diante de Ti, Pai. Dá-me a Tua graça, que a Tua graça é a coisa mais linda do mundo. Deus, com a Tua graça vem poder, vem temor, vem humildade, vem quebrantamento, vem o revelar das nossas fraquezas, vem o desejo de se reunir todos os dias, de orar, as Tuas coisas são prazerosas, a gente não tem pensamentos de mal, pensa em tudo que é do alto, tudo que é bonito, tudo que é boa fama, se é alguma moral, se é alguma virtude, nisso nós pensamos. Senhor, o Senhor promete para nós ter um futuro, não de danos, mas para nos prosperar, para nos abençoar, para nos guardar, um futuro de bem e não de mal. E nós profetizamos sobre este que crê, está ouvindo essa live, a mesma graça de Deus, a graça de Deus sobre a igreja de Cristo Vitória, de Higienópolis, todas as demais igrejas do Ministério Cristo Vitória, todas as igrejas que estão ouvindo, todas as pessoas que estão ouvindo na live, que a graça de
de Deus, que excede tudo, que vem com paz, e essa paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará os nossos corações, os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Amém e amém.